Bom, então, boa noite, vamos estar iniciando aí oficialmente a nossa reunião de hoje, dia 13 de janeiro de 2022, hoje é a nossa reunião número 16, e vamos estar estudando sobre a energia vital e exercícios de pranayama, né? Lembrando que hoje é uma reunião prática, então vamos ter um pouco de teoria, e ao final vamos estar fazendo a prática de pranayama, que nós vamos aprender e estudar hoje, né? Dando sequência aí, essa aula tem a ver com a reunião da semana passada, onde estudamos sobre Kundalini e sexualidade gnóstica, né? Que é um tema fundamental dentro da gnose, né? Nós aprendemos que as nossas energias sexuais, elas são tudo, né? Para o caminhante da via espiritual, para a iniciação. Então, seja ele solteiro ou seja casado, ele tem que, o caminhante da via espiritual, ele tem que preservar as suas energias sexuais, porque as energias sexuais, elas contêm, nas águas sexuais, elas contêm o fogo sagrado, né? Que esse é o fogo espiritual, o fogo de Pentecostes, ou o fogo de Kundalini, o fogo do Espírito Santo. E esse fogo é aquele que nos ilumina, que ilumina o nosso interior. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre energia vital, né? Que é esse ciclo de energia vital, como podemos ter mais energia, né? Da onde obtemos a nossa energia, e vamos aprender exercícios de pranayama, que servem para transmutar as nossas energias sexuais, principalmente no caso dos solteiros, quem não tem oportunidade de praticar a alquimia sexual, eles podem fazer esses exercícios de pranayama, que vai ajudar muitíssimo a preservar a castidade, né? Vai ajudar também com saúde, com vitalidade. Vamos ver isso aí. Bom, então, começando aqui, com a nossa primeira lâmina, né, colocamos aqui na tela umas figuras, né, que vão nos explicar o ciclo da energia da vida, né? Então, começando com a primeira figura aí em cima à esquerda, né, Mula Prakriti. Nós já estudamos o termo Mula Prakriti, que significa a raiz da matéria. Mula Prakriti é a origem da matéria, é a origem de tudo no universo, né, como nós vimos. Mula Prakriti são as águas da vida, do Gênesis, né, as águas originais não fecundadas. Então, no Gênesis, né, da Bíblia, no primeiro capítulo, logo no início diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pois bem, essas águas são as nossas energias sexuais, né, ou o sêmen dos alquimistas, matéria-prima da alquimia. E essa é a origem de tudo no universo, a origem da vida. Aí, seguindo a primeira radiação, ou a primeira emanação de Mula Prakriti, né, quando a vida emana, surge no universo, é o Akasha. Talvez alguns já devam ter escutado esse termo Akasha. Pois bem, o Akasha é o fogo que emana da água. O Akasha é o fogo de Kundalini, que permeia toda a vida no universo. O Akasha é o som primordial, é o próprio verbo. As ondas sonoras do Akasha, né? Quando o Akasha emite as suas ondas sonoras, elas se condensam naquilo que se chama éter. E aqui temos a terceira figura. Ou, em outras palavras, também dizemos que o éter ele é a condensação do Akasha. O éter é a energia vital, o fundo vital de tudo o que existe. Então, nós já sabemos que temos um corpo etérico,
ou corpo vital, né, também chamado de corpo vital. Esse corpo, ele é feito de puro éter. Ele é a base vital do nosso corpo físico, ou de toda a nossa vida orgânica, né? Tudo está nesse corpo etérico. Sem esse corpo etérico, a vida não existiria, nós não existiríamos. Porque todas as funções do nosso organismo, todas as atividades das calorias, né, do aquecimento, da reprodução, da combustão, do metabolismo nosso, a nossa respiração, os batimentos cardíacos, tudo tem a sua origem nesse corpo etérico. E quando o nosso corpo vital, o corpo etérico, ele se debilita, então vem as enfermidades do corpo físico. E daí vemos, então, o quão importante é a saúde, né? Quão importante é a boa saúde do nosso corpo etérico. Então, agora vamos aprofundar, entender um pouco mais sobre a composição e o funcionamento do corpo etérico, né? Ou corpo vital. Então, nosso corpo etérico, ele é formado por diferentes variações ou densidades, podemos dizer também, desse mesmo éter que acabamos de falar agora. E as variações do éter, elas são chamadas de tátuas, né? Então, vamos olhar aqui nessa figura aqui embaixo à direita. Então, existe o éter original, que vem do Akash, né? Como discutimos aqui, que o éter é uma condensação do Akash. E esse é o éter original. Existe o éter em estado ígneo, que corresponde ao tátua tejas, né? E existe o éter também em estado gasoso, ou aéreo, que corresponde ao tátua vaio, ou vayu. E existe o éter em estado aquoso, né? O líquido, que corresponde ao tátua apas. E também existe o éter em estado petrificado, ou mineral, que corresponde ao tátua prithvi, né? Então, cada um desses tátuas, eles se condensam e dão origem aos 4 elementos físicos, que nós já sabemos quais são, né? Que é o fogo, o ar, a água e a terra. E vejam que os elementos, na verdade, os elementos não são os tátuas, né? Os 4 elementos físicos, eles são condensações dos tátuas, né? Do tátua correspondente. Bem, mas vamos voltar agora ao nosso corpo etérico. O corpo etérico, ele está formado por todos esses tátuas, ou éteres condensados, né? Que derivam do próprio éter original, ou éter espacial, que preenche, né, e forma todo o espaço à nossa volta. Então, por isso que o corpo etérico é chamado, ele recebe esse nome, né, o corpo vital etérico, porque ele é formado por éter, por esses tátuas, as derivações do éter. E todos esses tátuas, eles penetram nos nossos chakras ou são captados pelos chakras dos nossos corpos espirituais, e aí eles passam aos chakras do corpo físico, que são as glândulas de secreção endócrinas. E quais são essas glândulas? Né, se alguém não sabe, nós temos a tireoide, a glândula timo, a pituitária, pineal, as suprarrenais, os pâncreas, né, ou um pâncreas que a gente tem, as glândulas sexuais. Então, todo esse é o nosso sistema endócrino. Ele é um laboratório maravilhoso.
E dentro dessas glândulas, né, desse sistema endócrino, os tátuas, eles se transformam em hormônios. E esses hormônios, eles circulam no nosso sangue pelo corpo inteiro, regulando todas as nossas funções vitais, orgânicas, instintivas, motoras e sexuais. Então, vejamos que interessante, né? Vamos repetir mais uma vez, para ficar aí gravado. Temos o nosso corpo etérico, que é formado por variações do éter, que são os tátuas. E os tátuas, eles penetram pelos nossos chakras e chegam às glândulas endócrinas, né, que são os chakras físicos, vamos assim dizer. E aí, nessas glândulas, os tátuas se convertem em hormônios que circulam no sangue inteiro, né, por todo o corpo. E vamos lembrar também que os hormônios, no final, eles vão formar também as nossas energias sexuais, né, as nossas águas sexuais. Então, o início de tudo são as águas originais, né, que vimos aqui, o Mula Prakriti, as águas da criação, e o produto final também são as nossas águas, né, as nossas energias sexuais. Agora, o nosso corpo etérico, né, continuando falando aí ainda sobre o nosso corpo etérico, ele se alimenta também com os mesmos tátuas. Ele é formado de tátuas e ele se alimenta dos tátuas. Ou seja, a nossa energia vital, ou toda a nossa vitalidade, ela vem também dos tátuas. E aí poderíamos perguntar, né? Mas como nós nos alimentamos com os tátuas? Bem, os tátuas, eles estão presentes em todos os elementos da natureza, né? Então, o éter principal, falando aí sobre o éter principal, que é o tátua akasha, nos alimentamos dessa energia do tátua akasha com a meditação, né? Fazendo meditação logo cedo pela manhã, nas primeiras horas do dia, antes do sol nascer, é uma hora especial. É a hora que o tátua akasha está vibrando intensamente. Então, podemos nos alimentar desse tátua nessas horas, né, praticando a meditação. E também com as energias, a transmutação das energias sexuais, né, que nós vamos aprender daqui a pouco. E por isso também que nós não devemos jamais perder nossas energias sexuais, como vimos na aula passada, na reunião passada. Quem desperdiça as energias sexuais, ele está jogando fora toda a sua vitalidade. Então, a nossa energia sexual, ela é um tesouro preciosíssimo, né? É a energia da vida, da nossa vitalidade. Então, em vez de derramar essa energia e jogar fora a nossa vitalidade, nós devemos transmutar, né, e aproveitar totalmente essa energia, extrair todo o potencial anímico e vital da energia sexual. Então, seguindo aí, o alimento ou a energia vital do Tattva Vayu. Esse nós conseguimos através do ar que respiramos, né? No ar está o prana. Nós também já vimos isso, né? O prana é a energia da vida, é aquela energia vital que está no todo o espaço. Esse é um dos nossos principais alimentos, na verdade, né? O ar. Porque nós poderíamos, por exemplo, viver sem comida e sem água por uns dias, né? Sem comida até podemos ver mais, e sem água apenas por poucos dias, né? Não muito. Mas agora, sem ar, nós não conseguiremos viver nem 5 ou 10 minutos, né? Então, é muito importante respirarmos um ar puro, né? Um ar de qualidade, um ar da natureza, que isso aí, um ar de qualidade é um ar que nos supre,
dessa energia do Tattva Vayu. Agora, a energia vital ou alimento do Tattva Apas, esse nós extraímos da água e também dos peixes. Quando comemos peixes, né, esses se relacionam com o elemento água, do Tattva Apas. E a energia vital do Tattva Prithvi, essa nós extraímos dos alimentos que a Mãe Terra nos dá, da Mãe Natureza. Então, seriam aí colocamos aqui, né, os cereais, os grãos, legumes, plantas, frutas, todos esses alimentos, né, que a Terra, são produzidos da Terra, eles nutrem o nosso corpo vital com o Tattva Prithvi. Extraímos essa energia vital de Prithvi. E por último, temos a energia do Tattva Tejas, que corresponde ao elemento fogo. E de onde extraímos a energia de Tejas? Nós adquirimos a energia ígnea, né, do fogo, através da carne vermelha, principalmente da carne vermelha. Então, comendo a carne vermelha com moderação, lógico, deve ser com moderação, isso ajuda a alimentar o nosso corpo vital com energia ígnea do Tattva Tejas. E alguns alimentos, eles têm componentes de vários tattvas ao mesmo tempo, né? Então, vemos outros alimentos naturais, como, por exemplo, aí o leite, né? O queijo, ovo, carne de aves, né? Como o frango, o pato. E alguns desses alimentos eles podem ter energias ou elementos, né? Da terra, do ar, da água e do fogo, né? Diferentes elementos, um ou dois, ou três ou mais ao mesmo tempo. E o sol, não podemos esquecer do sol. O sol também é uma importante fonte de alimento energético. Devemos sempre que possível, né, e com moderação, buscar aí tomar banhos de sol para nos alimentarmos dessa energia preciosa aí da Terra também. Então, com tudo isso que apresentamos aqui, né, podemos ver que como é importante uma alimentação natural e equilibrada. Porque os alimentos, eles afetam as nossas energias, né? Afetam a nossa digestão, o que também afeta o nosso humor, né? É importante termos o nosso sistema digestivo operando todos os dias, né? Que a comida que entra e sai, ter esse sistema funcionando de forma eficiente, porque aí temos mais energias, mais disposição e afeta também o nosso humor. Então, todo gnóstico, o estudante gnóstico, né, seja ele solteiro ou seja ele casado, ele tem que pôr muito cuidado, muita atenção na qualidade da sua alimentação. E justamente porque essa alimentação ela afeta diretamente a nossa energia vital e também a nossa energia sexual, né? Porque na gnose se diz que a energia sexual ela é a quintessência de todo o alimento que nós ingerimos. Bom, antes de passar aos exercícios de pranayama, né, diretamente aí, de transmutação das energias sexuais, nós temos que conhecer um pouco, revisar aí um pouco sobre a nossa anatomia etérica, né, do nosso corpo vital. Anatomia etérica e semi-etérica. A nossa anatomia oculta, ela é bastante complexa. E possivelmente necessitaríamos de várias aulas só para revisar todo o tema. Porém, para compreendermos o processo
de transmutação das energias sexuais e a prática do pranayama, então vamos focar nos aspectos que são mais relevantes para a aula de hoje, né, com relação com relação à anatomia etérica. Colocamos aqui na tela uma ilustração, né, com os principais nadis do corpo etérico. Nós já estamos numa reunião passada, né, e colocamos aqui para lembrar que os nadis, eles são canais etéricos, por onde a energia vital circula nos nossos corpos espirituais, né? Pois bem, para a nossa reunião de hoje, nós vamos considerar 3 nadis principais, que são Ida, Pingala e Sushumna. Esses 3 nadis, eles correm junto da nossa coluna vertebral, né? Então está aqui, ó. Botamos aqui a anatomia feminina e a anatomia masculina, né? Vamos já comentar aí. Então temos aqui o nadi Sushumna, que ele corre bem dentro da nossa medula espinhal, o nadi Sushumna. E é o canal por onde passam outros canais mais finos, né? Não vamos entrar em detalhes hoje nisso, mas dentro desse nadi Sushumna existem outros 4 condutos mais delgados, né? Então seria um canal dentro de outro canal. E esses canais mais finos são, só para conhecimento aí, seria o Vajra, o Chitra e o Brahmanadi. Então a serpente Kundalini, ela sobe pelo canal de Brahmanadi, né, que está dentro de Sushumna. Então essa é a serpente sagrada, a serpente de Kundalini, repetindo, ela sobe por esse canal que está dentro de Sushumna e dentro da nossa coluna vertebral. Agora, Ida e Pingala, esses outros 2 canais, né, ou nadis, eles estão localizados bem ao lado da medula espinhal. Esses 2 nadis sobem pela medula em forma de 8. Né? Aqui na figura está um pouco exagerado, na verdade eles estão mais juntos da coluna vertebral, eles não estendem muito longe da coluna vertebral igual na foto, aí é só para uma ilustração. Mas vamos entender que eles correm, né, dentro da medula espinhal, subindo pela medula espinhal. E eles se cruzam na base da coluna, no chakra Muladhara, né, bem na base da coluna. Depois eles se cruzam novamente na altura do coração, né, que é o chakra Anahata. E depois eles se cruzam de novo bem na raiz do nariz, ou aqui no entrecenho, né, no chakra Ajna. Algumas ilustrações pela internet, se nós formos pesquisar aí na internet, eles mostram esses 2 cordões, Ida e Pingala, se cruzando várias vezes, né, pela coluna, assim, e pelos chakras, né, fazendo várias voltas. Mas, na verdade, na realidade, Ida e Pingala, eles correm ao lado da medula e se cruzam somente na base da coluna, no coração e no entrecenho. Tá? Então, fica esse esclarecimento aí, se vocês verem por aí, que fique claro a real representação, né? E Ida e Pingala, eles são muito conhecidos na literatura esotérica. Esses 2 cordões, eles representam as 2 testemunhas do Apocalipse de São João, ou a simbologia também dos 2 ramos de oliveira da Bíblia, ou também as 2 serpentes
que se enroscam no caduceu de Mercúrio, que vemos aqui nessa figura da esquerda, né? O caduceu do deus Mercúrio, ou Hermes, né, como ele é chamado na mitologia grega, é esse símbolo dessas duas serpentes enroladas em um bastão, com um par de asas no topo do bastão. Esse também é um símbolo utilizado por muitas profissões aí, né? No caso da medicina, também utiliza esse símbolo. E esse é um símbolo alquímico, puramente alquímico, que representa justamente esses dois cordões, Ida e Pingala, ao longo desse bastão que é a coluna vertebral, né? Então, Ida, ele sobe desde o testículo esquerdo, né? Aqui no caso dos homens, né? Esse aqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo, né? O lado aqui da Lua e o lado do Sol. Então, Ida, ele sobe desde o testículo ou a glândula sexual esquerda, nos homens, certo? Até a narina direita. E por esse canal Ida, sobem os átomos solares, né? Perdão, aqui. Por esse átomo, cordão Ida, sobem os átomos solares, ou positivos. Agora, Pingala, ele sobe desde o testículo direito até a narina esquerda, né? E por Pingala sobem os átomos lunares, ou negativos. Então, repetindo, né? Ida sai do testículo esquerdo até a narina direita. E Pingala sobe desde o testículo direito até a narina esquerda, né? Então, e na mulher, na anatomia feminina, o lado desses dois cordões é ao contrário da anatomia feminina. Então, vemos na mulher, Ida sobe desde o ovário direito até a narina esquerda. E Pingala sobe desde o ovário esquerdo até a narina direita. Então, a nossa energia sexual, ela sobe por esses cordões, desde os testículos ou ovários até o cérebro, né? Até essa região aqui do chakra ágena, no interior da cabeça, através desses dois canais de Ida e Pingala. Então, a nossa energia sexual sobe por Ida e Pingala. E a serpente de Kundalini, como vimos, ela sobe por dentro do canal de Sushumna, né? Desde a base da nossa coluna até a raiz do nariz, né? No interior da cabeça. Então, essa seria a anatomia oculta que temos que ter em mente, em imaginação, quando fizermos os exercícios. Bom, então agora falando sobre os exercícios, né? Só aí o pranayama, né? Que é o tema da nossa aula de hoje também, da nossa reunião de hoje. Ele é um exercício, um sistema de transmutação da energia sexual. Então, o pranayama, ele faz a nossa energia sexual, né? Esse exercício ele faz a energia sexual subir desde as glândulas sexuais até o cérebro, através dos cordões Ida e Pingala, como vimos. Então, nós aproveitamos essa energia sexual que preservamos com a nossa castidade, né? Vimos na aula anterior falando sobre a castidade, e também vimos aí um vídeo do YouTube sobre a castidade, e fazemos essa energia
sexual que nós preservamos, fazemos ela circular pelos nadis, por todos os nadis do corpo. Elas sobem por Ida e Pingala, mas na verdade circula por todo o corpo. E essa energia sexual ela revitaliza todo o nosso corpo vital e nos dá aí, quando preservamos essa energia sexual e a transmutamos, né, vamos sentir aí mais força, mais saúde, vitalidade, energia, lucidez. Tudo isso são sintomas, né, ou atributos que nós recebemos, que nós conquistamos quando fazemos essa prática de pranayama. Existem vários exercícios de pranayama, né? Pelo menos na gnose tem pelo menos uns 5 ou 6 exercícios de pranayama. E por aí na internet existem vários, né? Mas hoje nós vamos aprender e vamos estar aqui fazendo 2 tipos de pranayamas juntos, vamos fazer juntos. Que aí fica 2 com uma... não que tenhamos que fazer os 2, né, ou 3. Escolhemos um e fazemos esse um, que sintamos mais afinidade. E esses exercícios de pranayama, eles servem para os solteiros, né, principalmente para os solteiros que ao preservar a sua energia sexual, né, ao reter a sua energia sexual, como vimos na reunião passada, essa energia não pode ficar parada. A energia sexual é uma energia poderosíssima. Então, dá problema se deixar essa energia parada. Essa energia ela tem que ser circulada pelo corpo. E o solteiro, através do exercício de pranayama, ele consegue fazer circular e aproveitar essa energia, né? Como dissemos aqui, dando a ele força, energia, vitalidade, lucidez, tudo isso. E os casados, eles também podem fazer o exercício de pranayama, porque eles também vão se beneficiar de saúde, de energia, de vitalidade, né? Levando essa energia luminosa até ao cérebro, né? A mente, isso aí ajuda na meditação. Então é muito importante estar transmutando essa energia sexual e alimentando o nosso corpo vital, de vitalidade. Então vamos descrever rapidamente os exercícios, depois passamos aí as perguntas e podemos depois fazer os exercícios juntos. Então o primeiro exercício de pranayama, eu esqueci de colocar aqui, mas o nome dele é Hamsa, né? Um exercício que se chama Hamsa. Então, esse exercício, né, colocamos aqui a postura, né, para fazer esse exercício. Então, podemos fazer esse exercício sentado, no estilo oriental, né, idealmente no chão, né, para quem consegue sentar cruzando as pernas, posição de lótus. Ou então, se não conseguir, pode ser também sentado numa cadeira, ou então em um sofá. Mas o importante é ter a coluna sempre ereta, né? Temos que ter a coluna ereta para fazer esse exercício. E aí colocamos as palmas das mãos repousando no colo, nas pernas, né? Aí com a mão direita em cima da esquerda, né? Tipo naquela posição de meditação mesmo. E fechamos os olhos, porque não devemos pensar em nada enquanto estivermos fazendo essa prática, né? E o corpo bem relaxado. Então, vamos lembrar aí que o relaxamento é a base de toda a prática, né? De todo exercício. Então, colocamos novamente aqui o desenho na tela, né, da anatomia. Esse aqui é o caso dos homens, né? Mas as mulheres é invertido, é só tomar referência oposta. Então, esse exercício ele é feito assim. Vou primeiro ler e depois vou fazer para mostrar para vocês como é. Ao inalar,
né? Lentamente, se inala lentamente. Imaginamos a energia sexual subindo por Ida e Pingala ao mesmo tempo. Desde as nossas glândulas sexuais, né? No caso do homem, os testículos, e no caso da mulher, os ovários. Então, imagina essa energia sexual subindo por esses canais, Ida e Pingala, desde as glândulas sexuais, subindo pelos dois canais, né, formando um 8. Imagina que a energia faz um 8, né, enquanto sobe por dois canais, e mantralizamos mentalmente a sílaba Ham, né? Então, esse mantra, mentalmente, vamos fazer Ham, enquanto inalamos o ar. Então, porque estamos inalando, não conseguimos fazer o som, produzir o som. Por isso que se faz mentalmente, né? Então, seria como se fosse um hum, né? E respirando profundamente, né? Lentamente, respira. Enquanto pronuncia o hum mentalmente, imagina as energias sexuais subindo por Ida e Pingala. E aí segura, de olhos fechados. Seguramos a energia um tempo, né? E quando soltamos, ao exalar rapidamente, mantralizamos a sílaba Sa, né? Como soltando mesmo, Sa. Então, vou fazer aqui uma vez, né? Fechamos os olhos e respiramos fundo, mantralizando o Ram mentalmente. Sa. 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 Então, normalmente um pranayama, nós repetimos ele por um tempo de 5 a 10 minutos. 5 minutos é suficiente, né? Mas quem sente ainda que gosta do exercício pode fazer no máximo 10 minutos, né? Se recomenda aí de 5 a 10 minutos. Ou então de 20 a 30 repetições, que dá mais ou menos um tempo aproximado de 5 a 10 minutos. Então, podemos contar aí 20 ou 30 vezes essa respiração, esse pranayama, ou colocar o nosso relógio ali e fazer por 5 ou 10 minutos. Então, esse seria. E esse exercício de pranayama, né, tanto esse como o próximo que nós vamos ver, ele deve ser feito todos os dias, idealmente de manhã. Logo que acordamos, fazemos a nossa higiene, escovamos os dentes, bebe água, e de barriga vazia, né, estômago vazio, antes da meditação, antes da prática de meditação, fazemos esse exercício respiratório de pranayama por um período curto, né, que seja 5 minutos, que ajuda a ativar os pranas, né, ativar os tatos, fazer os tatos vibrarem no nosso interior, a nossa energia vital, e nos dá mais lucidez, mais tranquilidade para a prática de meditação. Além, lógico, de transmutar as energias sexuais, né? Aproveitar, revitalizar todo o sistema vital antes da prática de meditação. Então, se tiver dúvida, daqui a pouco podemos esclarecer. Vamos passar para o próximo exercício. Bem, o próximo exercício é também um pranayama, né? Esse pranayama, ele é diferente, tem uma variação do exercício anterior, né? Porque o exercício anterior nós fazíamos a respiração pranayama com as duas narinas abertas ao mesmo tempo. E esse ele é diferente, né? Então vamos revisar aqui. Primeiro, a postura. Podemos fazer esse pranayama também sentado ao estilo oriental,
né, do mesmo jeito que o outro, ou sentado no chão, com aquela posição de yoga, né, de lótus ou meio lótus, ou sentado numa cadeira, igual eu estou sentado aqui agora, né, numa cadeira, com a coluna ereta, ou no sofá também, né? Esse exercício ele pode ser feito também, podemos ficar de joelhos no chão, em cima de um tapete de yoga, ou em cima de uma almofada, um tapete, ficar de joelhos. Ou pode ser feito também em pé, né? Não tem problema, pode ser feito esse exercício também em pé, como o estudante preferir. O mais importante é que a coluna esteja sempre ereta, né? Isso é importante. Estar com a coluna ereta. E nesse caso, se nós fizermos a prática de joelhos ou em pé, então colocamos a mão esquerda tampando o umbigo, né, no plexo solar. A mão esquerda fica ali no umbigo. Agora, se estamos sentados, né, no chão, numa cadeira, no sofá, repousamos a mão no colo, nas pernas, né, se estivermos sentados. Então, novamente, o corpo deve estar bem relaxado, né, para fazer essa prática. Relaxa o corpo. Com a prática, fazendo essa práticas todos os dias, fica mais fácil relaxarmos o corpo em poucos minutos. Então, colocamos aqui uma numeração nessa figura para ilustrar, né, de 1 a 6, os 6 passos. Pode parecer complicado, mas não, é bem simples. Vamos revisar aqui cada passo. Então, como dissemos, né, colocamos a mão esquerda no plexo solar, né, ou no umbigo. Tapamos o umbigo. E vamos operar com a mão direita, né, o pranayama, usando os dedos polegar e indicador. Né? Então, com a mão direita, eu vou começar a inspiração pela narina direita, porque eu sou homem. No caso das mulheres, né, a anatomia feminina, vimos que os cordões se invertem. As mulheres iniciam a inspiração pela narina esquerda. Então, os homens iniciam com a direita e as mulheres iniciam com a esquerda. E aí, como fazemos? O passo número 1, como vemos na foto, com o dedo indicador eu tapo a narina esquerda, né? E aí eu inspiro profundamente pela narina direita, imaginando essa energia subindo por Ida, né? Então, Ida eu vou respirar pela direita. Ida ele está conectado aqui com a raiz do nariz aqui do lado direito, com a glândula sexual esquerda, o testículo esquerdo. Então eu fecho e respiro profundamente, imaginando essa energia subindo, né? Então, de olhos fechados. Então eu fecho e respiro profundamente. E a hora que chega na cabeça, chega o ar, eu termino de inspirar, eu tapo a narina direita. Eu vou ficar com as duas narinas tapadas ou fechadas, né, com os dois dedos. E aí eu retenho o ar por alguns segundos, imaginando que essa energia está circulando no meu cérebro, né, energia luminosa. Então eu fico retendo o ar por alguns segundos. E depois que eu já retive o ar, aí eu solto pela narina esquerda, abro a narina esquerda e mantenho a narina direita fechada, né? Então, vamos dizer, eu respirei pela direita, segurei o ar, depois eu vou soltar pela esquerda, inspirando, deixando o ar sair.
E depois o passo 4, nessa mesma posição, com a narina direita fechada, eu inspiro agora pela narina esquerda, né? Imaginando a energia subindo por Pingala. Então E a hora que eu termino de respirar, pela narina esquerda eu fecho de novo as duas, né? Seguro um tempo, e aí eu vou soltar, depois de segurar, vou soltar pela narina direita de novo. E esse foi um ciclo completo, né? E aí repetimos esse exercício por 5 a 10 minutos, né? Da mesma forma que como o outro, um pranayama, ele não precisa, pode ser um pranayama curto de 5 minutos, ou para quem gosta e sente a necessidade de fazer mais, tem muita energia, ou quer transmutar mais energia, pode fazer por 10 minutos. Mas não se recomenda fazer mais do que isso. Não há necessidade. Ou também, nesse caso desse exercício específico, pode-se fazer de 7 a 10 ciclos, né, que vai dar aproximadamente uns 5 minutos. Né? Ou se quiser fazer um pouco mais, pode fazer também, mas não deve passar de 10 minutos. Então, de novo, esse exercício pode ser feito, ou deve ser feito, né? Principalmente no solteiro, todos os dias, né, de 5 a 10 minutos antes da prática de meditação, logo de manhã quando acorda, né, com a barriga vazia, faz esse exercício antes da meditação e depois prossegue a meditação, que esse exercício vai dar energia, lucidez, paz, relaxamento da mente também, né, ajuda a esvaziar a mente um pouco, porque a respiração ela está conectada à mente também, né? Então seria assim, eu vou fazer uma vez, né, esse exercício para que fique demonstrado aí. E eu vou seguir esses passos aí, né, da figura. Né? Vocês podem ver a figura, podem ler o texto. Né? Então, eu começo pela narina direita, no caso dos homens. Né? Bom, eu fiz um ciclo. Né? Então, fica assim, tapando e destapando as narinas, respirando, tapando, retendo o ar com as narinas fechadas, depois destapando, exalando pela outra narina, depois inspirando pela mesma narina que soltou, tapa as duas, retém, depois solta pela primeira que começou o exercício. E depois repete, né? A mesma que começou e terminou o primeiro ciclo, mantém ela aberta e inspira pela direita. Então, esse seria o exercício de pranayama. Existem outros pranayamas, nós vamos ver um exercício, vai ter uma reunião sobre yoga e exercícios de lamaçaria. E ali vamos ver mais um exercício de pranayama que se inclui, né, naquela rotina de yoga. Vamos ver mais um aí. Como falamos, existem vários, mas hoje vamos passar esses dois e vamos já praticar agora. Daqui a pouco vamos fazer esses dois exercícios juntos aí, brevemente, só para vocês fazerem agora e ver se tem alguma dúvida, né? Aproveitar e tirar a dúvida.
e assim podem fazer sozinhos depois.